Jogos macabros dos ancestrais. Você já se perguntou como nossos ancestrais se divertiam? Se pensa que eram apenas festas e danças ao redor do fogo, prepare-se para se surpreender. Muito antes dos videogames e dos esportes modernos, as civilizações antigas tinham suas próprias formas de entretenimento, e algumas delas eram absolutamente macabras. Desde jogos de azar que envolviam a própria vida até desafios mortais. Vamos explorar como esses jogos moldaram suas culturas e o que eles significavam para as sociedades antigas. Hoje você vai conhecer os jogos mais sombrios e intrigantes da história, que, entre diversão e sacrifício, revelam um lado sombrio da humanidade. Vamos lá! Jogos de sangue na Roma Antiga. Quando falamos sobre jogos sangrentos e macabros, não podemos deixar de mencionar a Roma Antiga. O espetáculo dos gladiadores era mais do que apenas uma forma de entretenimento. Era uma representação da brutalidade e da disciplina romana. O Coliseu, com sua capacidade para mais de 50 mil espectadores, era o palco de combates mortais entre gladiadores, que lutavam contra si ou contra animais selvagens. Muitas dessas batalhas eram até mesmo forçadas, com escravos e prisioneiros sendo obrigados a lutar até a morte. Mas o que poucas pessoas sabem é que havia também jogos chamados Damnatio ad Bestas, ou Condenação das Feras, onde pessoas eram jogadas na arena para serem devoradas por leões ou ursos como punição pública. Esses eventos macabros eram vistos como um meio de demonstrar o poder de Roma e a superioridade dos seus cidadãos sobre a morte. Os jogos de gladiadores também tinham um caráter ritualístico. Eles eram considerados um sacrifício de sangue para os deuses e, em algumas ocasiões, serviam para honrar figuras importantes do império. O sangue derramado na arena era visto como uma oferenda que agradava os deuses e trazia prosperidade à cidade. É difícil imaginar algo tão violento sendo considerado entretenimento, mas para os romanos, a linha entre a diversão e sacrifício era tênue. O jogo mortal dos maias. Agora, vamos cruzar o Atlântico e explorar um dos jogos mais macabros praticados pelos antigos maias, o Poc-Tapoc. Esse jogo de bola não era apenas um passatempo. Ele envolvia um simbolismo profundo e, muitas vezes, um final trágico para os perdedores. Poc-Tapoc era jogado em um campo retangular, onde os participantes tinham que acertar uma bola de borracha pesada em um arco de pedra colocado no alto das paredes laterais, usando apenas quadris, cotovelos e joelhos. O jogo podia durar horas e a bola, pesando até 4 quilos, frequentemente causava lesões sérias nos jogadores. Mas o que tornava esse jogo verdadeiramente assustador era o destino dos perdedores. Em algumas competições, especialmente aquelas realizadas durante cerimônias religiosas, a equipe perdedora e, em alguns casos, até a equipe vencedora era sacrificada em honra aos deuses. Acreditava-se que esse sacrifício ajudava a manter o equilíbrio entre os mundos, garantindo boas colheitas e protegendo o povo de desastres naturais. As esculturas maias muitas vezes mostram jogadores decapitados, indicando que a decapitação era uma prática comum após esses jogos. Em alguns relatos, a cabeça do perdedor era usada como bola em partidas subsequentes, tornando o evento ainda mais sombrio e simbólico. O Poc-Tapoc, portanto, não era apenas um jogo de habilidade e força, mas também um rito de passagem para o além, onde a linha entre esporte e sacrifício quase desaparecia. O ritual do homem de palha celta. Saindo da América Central, vamos para a Europa Antiga, onde os celtas também tinham seus próprios jogos ritualísticos. Um dos mais aterrorizantes
era o Homem de Palha, ou Wicker Man. Embora tecnicamente não fosse um jogo competitivo como os anteriores, esse ritual era um evento comunitário de grande importância que envolvia o sacrifício humano. Os relatos históricos, especialmente de fontes romanas como Júlio César, indicam que os celtas construíam grandes efígies de palha e madeira em formato de corpo humano. Prisioneiros de guerra, criminosos ou até mesmo pessoas da comunidade eram colocados dentro dessas estruturas, que eram então incendiadas como oferenda aos deuses. Esse ritual, que acontecia durante festivais como Samhain, era visto como um meio de garantir colheitas abundantes e afastar maus espíritos. Embora a prática do Homem de Palha tenha sido documentada por historiadores romanos, ainda existe um debate entre os acadêmicos sobre a veracidade desses relatos. Alguns acreditam que os romanos exageraram as descrições para retratar os celtas como bárbaros. No entanto, o simbolismo desse ritual sobreviveu e inspira a cultura popular até hoje, como no famoso filme de horror O Homem de Palha. Mesmo que esse jogo celta não tenha a mesma estrutura dos combates de gladiadores ou do Poc-Tapoc maia, ele revela como as sociedades antigas, muitas vezes, entrelaçavam rituais de sacrifício e oferendas aos deuses com eventos comunitários, onde a linha entre o sagrado e o profano era praticamente inexistente. Luta dos prisioneiros astecas. Entre os astecas, os prisioneiros de guerra desempenhavam um papel fundamental nos rituais de sacrifício e nos jogos que envolviam vida e morte. Um dos eventos mais macabros era conhecido como gladiatorial sacrifício, ou sacrifício gladiatório. Mas não se deixe enganar pelo nome, esse não era um combate justo. Prisioneiros de guerra, que geralmente eram guerreiros capturados em batalhas, eram amarrados a uma pedra ou a um tronco e recebiam uma arma simbólica, como uma espada de madeira sem fio. Em seguida, enfrentavam guerreiros astecas experientes, armados com espadas afiadas e cheias de lâminas de obsidiana, conhecidas como Makuaut. O objetivo desse jogo não era realmente vencer o prisioneiro, mas sim exibir a destreza e a habilidade do guerreiro asteca. A luta simbolizava a superioridade dos astecas e reforçava a posição de poder da elite. O prisioneiro, sem chances reais de defesa, inevitavelmente sucumbia ao ataque, e seu sacrifício era visto como uma oferenda aos deuses. Após a luta, o corpo do prisioneiro era frequentemente oferecido como sacrifício no topo de um dos templos astecas, onde seu coração era removido em um ritual sangrento e dramático. Acredita-se que essa prática honrava os deuses e trazia prosperidade à sociedade. Para os astecas, esse jogo não era apenas uma demonstração de força, mas um tributo vital para a continuidade da vida e do poder de sua civilização. Os jogos de sobrevivência dos vikings. Os vikings, conhecidos por sua bravura e espírito guerreiro, também tinham seus próprios jogos de diversão que, por vezes, beiravam a brutalidade. Diferente de outras culturas, os jogos vikings tinham um forte componente de sobrevivência e honra. Um exemplo é o Holmgang, um duelo que ocorria em uma pequena ilha ou um espaço delimitado por pedaços de madeira. Esses duelos não eram apenas uma maneira de resolver disputas. Eles também serviam para testar a força e a coragem dos participantes. No Holmgang, cada guerreiro era autorizado a usar 3 escudos e uma espada. Perder os 3 escudos significava que ele só poderia contar com sua habilidade para se defender e atacar. A batalha só terminava quando um dos guerreiros morria ou desistia, o que era considerado um sinal de fraqueza. Outro jogo popular entre os vikings era o Knastery, uma espécie de mistura entre hockey e rugby, mas com muito mais violência.
Os jogadores podiam usar bastões para acertar a bola e, ocasionalmente, uns aos outros. Como vimos, os jogos dos ancestrais iam muito além de diversão e passatempo. Eles refletiam as crenças, os valores e a cultura de cada sociedade. E muitas vezes envolviam rituais de sacrifício e simbolismo que hoje nos parecem impensáveis. Dos combates sangrentos dos gladiadores romanos aos sacrifícios ritualísticos dos maias e celtas, esses eventos mostram um lado sombrio, mas fascinante do ser humano. Esses jogos eram uma forma de se conectar com o divino, ou simplesmente aceitar que a morte e a vida faziam parte de um ciclo maior. Embora hoje possamos achar essas práticas macabras, é importante lembrar que, para esses povos, elas tinham um significado profundo e essencial para a manutenção de suas culturas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar abaixo qual desses jogos macabros você achou mais surpreendente. E se quiser saber mais sobre os mistérios e curiosidades da história antiga, fique ligado para os próximos vídeos. Até a próxima, exploradores do passado!